Galerinha do sexto ano, daremos início a mais uma aula de língua portuguesa. Professora Arielke Lima, da Escola de Ensino Fundamental Albatiza Tavares de Oliveira Guerra. E hoje vamos estudar o materialzinho mais PAIC, hashtag Estudo em Casa, volume 3 do sexto ano, atividade 23. A atividade 23 está relacionada ao descritor 7 do SPAES de língua portuguesa, que é identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados. Primeiramente, vamos relembrar o que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, como nós estudamos algumas no gênero textual poema, nas aulas anteriores, elas servem para quê? Para tornar a linguagem mais rica e uma linguagem mais expressiva, não é assim? Então, as figuras de linguagem, elas vão explorar o sentido não literal da palavra, elas vão explorar o sentido conotativo. Então, é isso que a ironia justamente faz. A ironia é uma figura de linguagem que vai utilizar palavras que não sejam no seu sentido real, no seu sentido habitual. Então, nós vamos encontrar em diversos textos que têm a intenção de produzir humor, a ironia, porque a ironia é justamente quando utilizamos uma palavra no seu sentido conotativo para produzir um certo humor. Então, é interessante que, para que a gente identifique esses efeitos de humor, para que a gente identifique os efeitos de ironia, é interessante que nós façamos a leitura dos textos atentamente, certo? Para descobrir qual foi o efeito de humor que foi provocado seja dentro de uma charge, seja dentro de uma tirinha, seja dentro de uma conversa de WhatsApp. Enfim, nós precisamos fazer a leitura atenta dos textos para descobrir qual foi o efeito de humor, certo? Qual foi a ironia, né? Como o autor utilizou a ironia dentro do texto para provocar humor, tá bom? Então, tenho aqui o exemplo, né? Na atividade 23, a primeira questão traz o printzinho, a conversazinha do WhatsApp entre um menino e uma menina. E diz o seguinte: a menina fala, então estamos namorando, né? E o meninozinho diz, antes de iniciarmos um relacionamento, eu queria saber, você gosta de animes? Ela respondeu, gosto. Aí ele disse, quais? E ela respondeu, cachorro e gato. Então, veja, aqui vocês vão precisar descobrir o humor dessa conversa aqui. Por que que essa conversa aqui ela foi engraçada? Por que que ela foi engraçada? Aí a resposta correta é a alternativa C. Por quê? Por que que foi engraçada? Porque a menina confundiu a palavra animes com animais. Então veja, o efeito de humor aqui provocado dentro dessa conversa foi porque a menina ela compreendeu, ela confundiu a palavra animes com a palavra animais. Anime, gente, é uma animaçãozinha japonesa, é um tipo de animação japonesa. Então o menino perguntou se ela gosta de animes, gosta desse tipo de animação japonesa. Aí ela respondeu que gosta de cachorro e gato porque ela compreendeu, ela pensou que o menino estava falando de animais, quando na verdade era outra coisa. Então aqui o efeito de humor aqui provocado dentro dessa conversa foi o fato de o menino ter feito uma pergunta e ela ter entendido outra coisa totalmente diferente, certo? Então, na atividade de hoje, vocês vão tentar identificar o humor, certo? De algumas charges, de memes, para que vocês aprendam a praticar essa habilidade. Quando o autor ele está querendo provocar humor em um determinado texto, certo? Utilizando muitas vezes a ironia, ou seja, o uso da palavra de uma forma não intencional, certo?
para provocar um humor mais sutil, um humor menos pesado, digamos assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.